Não, nós debatemos isso aí por 3 sessões, hoje foi mais uma sessão. Ninguém quis usar da palavra, até porque cada pessoa, cada vereador já tem o seu convencimento naquilo que vai fazer. Então não houve necessidade hoje de debater. Debatemos sábado e sexta-feira, com referência à mudança, né? Que não é mudança, tá? Que não é mudança. Mudança seria se nós fôssemos para 13. Aliás, podemos ir para 13. Né? Mas uma proposta do vereador João Colonhé, do João Daíro, do Divar, para que se discutisse 11, o que retornaria o que era antes. Antes eram 11 vereadores, inclusive na Câmara, o senhor filma e o senhor vai ver que tem 11 lugares. Ibiporã sempre foi 11 vereadores. Então nós não estamos aumentando em nada. Há uma conversa, tem que consultar, nós não estamos aumentando em nada. Nós estamos constitucionalmente devolvendo, dentro da lei, aquilo que era de direito de Ibiporã. E eu acho que Ibiporã hoje é uma cidade diferenciada. Eu já falei isso para você e vou tornar a falar. Ibiporã é uma cidade diferenciada. Nós não podemos hoje comparar o desenvolvimento que Ibiporã tem, e por estar ligado a uma grande metrópole que é Londrina, e crescendo da maneira que nós estamos crescendo das últimas administrações para cá, um parque industrial muito bom, a população crescendo, a arrecadação aumentando, até porque nós temos uma Câmara enxuta hoje. Hoje nós vamos devolver dinheiro ao prefeito em dezembro. Pra você ter uma ideia, nós vamos devolver para que ele possa executar alguma obra que eventualmente ele precise ou necessite, né? Então, não há necessidade desse tipo de preocupação para devolver 11 vereadores aqui. Eu estou falando isso com segurança, entendeu? Estou falando isso com o pé no chão. Hoje, Ibiporã é uma cidade que tem, além de tudo, que dá oportunidade para os partidos menores, se aumentando para 11, você dá a oportunidade aos partidos menores e dá oportunidade ao candidato dos bairros, das vilas. Porque quando nós tínhamos 11, nós tínhamos um candidato que foi eleito do São Rafael, que era o Vitor. Quando veio para 9 já não se elegeu mais. Então nós precisamos de representantes dos bairros, principalmente dos bairros grandes que Ibiporã tem. E que tem N problemas. Tem que ter um vereador para poder comandar isso. Então essa é a minha ótica de visão. Muito bem. Partindo do princípio que 3 fizeram a indicação para que se chegue ao número de 11 vereadores, então 3 nós sabemos que são favoráveis. É possível detectar mais alguns favoráveis a esta mudança para 11 vereadores? Ou esse resgate dos 11 vereadores? Ou ainda está uma incógnita? Olha, Eliezer, eu não fiz conta e não conversei ainda particularmente, porque amanhã, hoje à tarde, talvez a gente entre em conversação para ver o que a gente vai votar amanhã. Mas eu diria que nessa hora, a gente tem que ser e tem que ter uma postura firme. O que nós não podemos é usar de demagogia nessa hora. Fica fazendo demagogia em plenário, fica fazendo demagogia nos cantos aí, chiando, ligando para a imprensa, ligando para o jornal, fazendo demagogia, querendo fazer alteração em lei para diminuir vereadores. Isso não existe, isso aí só se passar uma PEC a nível nacional. A pessoa tem que ter cabeça para fazer um troço desse aí, entendeu? Então não é assim, vou fazer uma proposta para diminuir vereador. Até pode fazer um manifesto na rua, né, pegar abaixo-assinado, essas coisas aí, tá? Mas isso aí só vai favorecer a pessoa que está fazendo, porque isso constitucionalmente e legalmente não tem. Então o que nós não podemos usar é ser um vereador demagogo, entendeu? Demagogia. Ficar falando, porque eu sou contra, isso é demagogia, você entendeu? A pessoa tem que ter um posicionamento perfeito, tá? Pé no chão, né? Eu até pouco tempo atrás, eu pensava que 9 seria ideal, até porque eu não vou para a reeleição. Então eu pensava comigo que 9 seria o ideal, mas hoje eu penso diferente, e talvez até vote para 11. Você entendeu? Por quê? Porque eu acho que é um número ideal. Nós temos as cadeiras aí. Nós vamos dar oportunidade a mais pessoas, a jovens que querem ingressar na política, entendeu? São mais oportunidades. Com mais cadeiras, são mais oportunidades para outras pessoas. E mais pessoas para divergir nas ideias, nas colocações, nas emendas nos seus projetos. Isso é importante para o município. Ter mais gente para fiscalizar o executivo. Como que você define a aprovação? É pelo número de votos e vereadores que se posicionarão a favor ou tem que ter um terço? Como é? 2 terços. São 6 votos que nós necessitamos para poder aprovar para 11. Né? É o que eu não vejo. Amanhã é que nós vamos ver o que vai acontecer. Você entendeu? De repente a pessoa te deu um posicionamento hoje, amanhã ela muda. É assim que é. A partir da primeira votação, dá para ser uma ideia até o final? Não, veja bem, o que eu quero colocar para a população e para vocês da imprensa. Amanhã não decide nada. Nós vamos votar, provavelmente passe os 11.
Mas depois de 10 dias tem mais 4 extraordinárias só para votar novamente a emenda na lei orgânica. Então, na realidade, essa pode até amanhã não dar. E aí, as conversações entre os partidos, na outra, dá. Então, é uma incógnita você falar, vai dar 11 ou não vai dar 11? Não sei. Então, de repente, amanhã, há uma negativa. E daqui 10 dias, há uma positiva. Né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, eu não vejo motivo para fazer polemizar num assunto. É só você pegar aqui, ó, você vê a composição das mesas, que nós estamos aqui agora, você vê a composição das mesas das últimas administrações, era 11. Entendeu? Está lá em plenário, está lá uns 11 lugares. Nós não estamos aumentando é ir para 13, nós estaríamos aumentando 2. Nós estamos devolvendo ao município de Porã aquilo que era do seu direito, 11 vereadores.